this is Bella. Bella, this is Mr. McCandles. Hello, Bella. Pobres Criaturas, Poor Things, é um filme do Yorgos Lanthimos, que já é um cineasta grego, né? Ele é conhecido por outras obras como O Lagosta, como O Sacrifício do Cervo Sagrado, e ele tem uma tradição interessante que é correlacionar as obras deles a determinadas lendas e mitos gregos, né? Então por isso que ele ficou muito conhecido por produções que têm um pouco de fantasia, um pouco fantasiosa, um pouco de surrealismo, né, por conta dessa ideia que ele tem. Nessa obra, ele vai se inspirar um pouco na história do Frankenstein, mas de uma maneira um pouco diferente, né? Ele vai contar a história de um cientista, que é um médico, que ao encontrar um corpo de uma mulher recém-morta, que estava gestante, ele faz o parto dessa criança, implanta esse cérebro do bebê nessa mulher e a ressuscita. Então, o que a gente pode ver durante todo o desenvolvimento do filme é todo o desenvolvimento neuropsicológico de uma criança numa pessoa com um corpo adulto já, numa velocidade extremamente rápida para uma pessoa desenvolver-se normalmente, vamos dizer. Então, a gente vê nela todas as fases que uma criança tem, como a dificuldade na marcha, a coordenação motora no começo, depois uma dificuldade na fala, para desenvolvimento de fala, depois a descoberta da própria sexualidade, né? O complexo de Édipo durante algum período, né? E daí depois, quando ela chega no momento que ela consegue ter um mínimo de compreensão das coisas, ela começa a ter uma curiosidade de conhecer o restante do mundo, né? Porque por ela ser uma pessoa estranha, diferente, né? E ser um experimento desse médico, ela ficou sendo aprisionada durante todo esse tempo de desenvolvimento neuropsicológico dela, dentro daquela mansão onde ele vivia, né? Só na companhia desse pai, de um mordomo, né? Uma mulher que cuidava da casa, e de um estudante, um residente, vamos dizer, de cirurgia, que estava fazendo a anotação do desenvolvimento daquela mulher, e que parte do experimento que esse médico propõe é que ele se relacionasse com essa mulher e casasse com ela. Seria parte do desenvolvimento, dele poder ver o desenvolvimento neuropsicológico daquela mulher. Só que ele fala que ele não pode sair de dentro daquela casa com ela, né? Ele teria que continuar vivendo ali dentro com ela. E daí, em algum momento, ela começa a ter curiosidade do que acontece fora daquele ambiente, e ela quer sair para fora daquela casa. E daí um advogado que está fazendo o contrato, né, nupcial do casamento dela com o estudante lá de medicina, ele acaba descobrindo que existe essa mulher lá dentro e fica extremamente curioso com uma mulher adulta, mas com uma mentalidade infantil extremamente sexualizada, porque ela está nessa fase de descoberta, né, da sexualidade. E ele propõe que eles vão se aventurar num outro lugar, né, fora dali. E daí essa mulher foge, na verdade ela não consegue mentir, né, porque ela é extremamente infantil. Ela avisa o pai que ela quer sair, e ele entende, né, o pai é o cientista, que ela chama de God, né, esse médico que criou ela, né. Esse médico acha que é importante que ela vá, porque ela tem livre-arbítrio, isso também é parte do desenvolvimento dela, né? E daí, quando ela vai descobrindo o mundo, ela vai descobrindo o mundo de uma maneira muito livre, inicialmente com relação à sexualidade, só que sem conhecimento e malícia com relação ao que acontece no mundo, né? Então, ela começa só se aventurando coisas simples, né, no começo, com esse homem, né, mais relacionado à parte da sexualidade, e por isso que chamou um pouco a atenção das pessoas, né, porque ele é meio explícito, né, mas fala muito mais, além do sexo, da sexualidade daquela mulher, né, que não tinha tantas barreiras super egóicas, né, quando a gente fala da história mesmo do nosso desenvolvimento do ego, né, a gente fala que o ego é o nosso
cerne, né, o que nos orienta. O id é tudo que tem relacionado a nossos desejos e impulsos, e o superego são os nossos aprendizados sociais que criam regras para nós, que fazem com que a gente tenha algum pudor, né, a gente siga regras sociais, a gente tenha algumas restrições com relação a determinadas leis e orientações religiosas. Então é o superego quem cria isso. Então, como a mulher que foi criada do nada, muito brevemente, num tempo muito curto, sem muitas regras impostas, né, sociais, ela não tinha muito esse controle do superego. Então, ela tinha uma sexualidade muito explícita, né, no início. Então, isso agradava muito aquele homem. Só que com o tempo, ela passa a conhecer o mundo e ela passa a começar a ler, a querer descobrir outras coisas sobre a humanidade, como os males que a humanidade tinha, né, já que ela foi criada num ambiente protegido de riqueza. Ela não conhecia a pobreza, não conhecia o sofrimento. Ela passa a ler sobre filosofia, então ela passa a descobrir a respeito das grandes questões que envolvem o ser humano, e daí ela vai se transformando, né, adquirindo conhecimento e passando a amar o conhecimento, né, a amar as outras possibilidades intelectuais que uma pessoa pode ter. E nisso que ela passa a desagradar, né, esse homem que estava inicialmente com ela por simples diversão, né. Ela conhece as dificuldades que passam as pessoas que não têm riqueza, porque chega um certo momento que ela dá todo esse dinheiro que o advogado tinha ali no barco, o dinheiro que ela tinha, ela doou todo para os pobres, porque ela viu a pobreza e achou que podia ajudar alguém, então ela pegou todo o dinheiro e doou. Então eles ficaram sem nenhum dinheiro, e daí ela passou a se prostituir para poder conseguir sobreviver na cidade, porque ela achou uma ótima, né, que ela pudesse fazer algo que ela gostava e que ela recebia para isso. Mas ela descobriu daí todos os males que tem nessa profissão, nessa vida difícil que as mulheres passavam e tudo, né? E daí, por fim, essa aventura que ela passa ao longo do desenvolvimento da vida se encerra lá no final, com ela descobrindo quem ela foi na outra vida que ela não viveu, que era uma mulher que sofria uma extrema violência, né, do marido, que era um homem muito narcisista. Ela também era uma pessoa extremamente cruel, que se desenvolveu naquele ambiente, mas ela descobre que isso não era ela mais, era uma outra pessoa, né? E ela passa a viver lá na casa onde ela, na mansão onde ela surgiu, herdando tudo que o pai tinha, né? E principalmente a intenção dela de ser uma médica também, né? De poder ter esse conhecimento, ter um amor à ciência, um amor ao conhecimento, né? Então ela surgiu como um novo organismo, um novo ser humano com outras possibilidades, que amava a vida, né? O que aconteceu com essa mulher que ela era antes é que essa mulher, ela se matou gestante, né? Se jogando de uma ponte para o mar, né? E ela foi uma mulher que amava demais a vida, né? Ela é o extremo oposto. E o que propõe, né, um filme com tantas questões interessantes para se debater? O primeiro é a gente observar como se desenvolve um organismo, né? A gente observar todas as fases do desenvolvimento. A outra questão é a gente ver o quanto a mulher naquela sociedade, também nessa sociedade atual, ela sofre várias restrições e impedimentos que fazem com que ela seja somente um produto para uma sociedade, né? Um corpo para uma sociedade, né? Que ela foi descobrindo em si, com uma autonomia, que ela tinha outras questões a vivenciar e que ela tinha outros direitos que aquela sociedade achava estranho, porque ela era muito uma mentalidade muito livre, né? E a terceira coisa é com relação às escolhas que as pessoas podem ter, né? Entre as diversas vivências, né? Como que elas podem fazer escolhas se elas têm uma mentalidade mais livre, que desafia, que procura conhecimento, né? Que não tem impedimento, né? Como ela tinha. Então, um pouco dessa frontalidade que a gente diz, né? Que é essa capacidade que ela tinha, uma incapacidade, na verdade, de controlar os impulsos, fez com que ela tivesse essa curiosidade, essa impulsividade para descobrir as coisas, mas que transformou nela num ser humano
que tem conhecimento, tem afetividade, mas tem uma independência, né, intelectual e afetiva. E daí, apesar das críticas estarem falando muito que é um feminismo através de olhos de homens, né, que foram só homens que adaptaram a obra, que fizeram um livro, né, que foi adaptado à obra, que foi dirigido por um homem, né, e que é um ponto de vista do homem contando essa história, é uma possibilidade também de discutir o feminino, a sexualidade, a liberdade, né, o amor à intelectualidade. Então, é um filme extremamente interessante, né, tem uma qualidade visual muito linda. O filme começa em preto e branco, que é como se fosse esse indivíduo aprisionado mesmo da sua liberdade. Depois ele fica com um colorido um tanto quanto artificial, mas faz parte da estética, né, que ele chama de steampunk, que é como se fosse um passado distópico, né, um passado que não existe, né, é um passado futurista, uma coisa bastante curiosa, né. As roupas têm um visual victoriano, assim, por causa da época, né, mas ao mesmo tempo modernizado, então é bastante interessante. É um filme muito interessante, curioso, né, para quem não olhar com um olhar de estranheza e tentar abraçar mesmo o estranho, né, o diferente, vai ter uma ótima diversão, porque é um filme bastante engraçado, mas que gera bastante reflexão.